a gente vai, a partir dessa definição do campo como potencial, gerar, quer dizer, em função dos potenciais, aquilo que para o campo é uma equação, para o campo mesmo é uma equação de campo, para o potencial vai ficar sendo uma identidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o rotacional daqui. Rotacional, então, tirar o rotacional disso aqui é pegar essa equação e multiplicar assim, epsilon, kappa, j, i, dj, e a. No fundo, isso a gente tem que fazer para tirar o rotacional dessa equação, né? Esse operador aqui, aplicado a um campo vetorial, ele faz o rotacional. Né? Deixa esse índice livre. Esse índice aqui eu saturo com a derivada e esse índice aqui eu saturo com um campo ao qual eu vou aplicar a derivada. Então isso aqui me gera a componente kappa, componente késima do rotacional de E. Então vamos aplicar esse operador aqui e ali. Então aplicar epsilon, kappa, i, j, dj, e. Então do lado esquerdo a gente vai produzir realmente o rotacional de E, o rotacional de EA, componente kappa. Então, que vai sair do lado esquerdo. Produzir o rotacional de EA, componente kappa. Desse lado aqui, vai dar zero, porque no fundo eu vou aplicar. Isso aqui é antissimétrico em JI, isso aqui vai ficar simétrico quando eu aplicar esse operador aqui. Isso aqui é o operador de rotacional, né? Isso aqui é o rotacional. Então, quando eu aplicar o operador de rotacional no gradiente, eu vou tirar rotacional de um gradiente, quer dizer, agora aqui eu vou produzir o rotacional. Vai dar o quê aqui, ó? Vou produzir epsilon, kappa, i, j, dj, i. Vai dar justamente o rotacional de A. Então aqui vai ficar menos ddt do rotacional de A, componente K. Rotacional de AA, componente K. Claro, se fosse a teoria abeliana, eletromagnetismo não tinha esse termo, ficava rotacional de E igual a menos dv dt. Isso aqui já seria o V, mas agora a gente sabe que não é o caso. A gente agora vai ter que aplicar esse operador aqui. Vai ficar mais epsilon, kappa, j, i, vou dar o F, A, B, C. Nós estamos aplicando aquele operador epsilon, kappa, j, i, dj. dj vai atuar nesse produto, então vai produzir o dj v AIC. E aqui vai produzir o segundo termo, que vai ser mais FABC, epsilon, kappa, JI, e B, DJ, I, certo? Tá legal. Então, esse termo aqui vai dar... Bom, agora aqui nós temos DJ, vamos tentar botar aí o que... Tentar botar aqui, isso aqui vai ter contribuição, isso aqui vai deverá dar uma contribuição no campo elétrico, né? Eu devo ter que agora pegar lá, tem que juntar rotacional do campo elétrico, onde é que, rotacional do campo elétrico, isso mesmo que eu tenho, né? Rotacional de tá certo, eu tenho que ter alguma relação com o campo magnético, um DDT do campo magnético, né? Você vai procurar alguma relação. Então a gente vai ter DDT do rotacional de A, então tem que completar alguma coisa aí para a gente produzir algo que tem um campo magnético. O campo magnético a gente sabe, depois tem um termo que é A com A. Então a gente produziu apenas rotacional do campo elétrico. Mas é o seguinte, o que é mais vantagem aí? Provavelmente a gente substituir isso aqui pela expressão do B, aí eu vou ter rotacional de A, vou botar aqui um B, vai produzir aqui um DDT, certo? Eu acho que seria, o que seria mais interessante a gente fazer, porque a gente está precisando
gerar aí a derivada temporal do campo magnético. Então, isso aqui, e aqui eu deveria observar o seguinte: para a estrutura ficar covariante, como nós aprendemos nas outras equações, esse rotacional de A, isso aqui não é covariante aqui. Isso aqui deve ter que aparecer um termo que vai produzir A vetorial E. Tá certo. Ele vai produzir um termo que vai produzir A vetorial E. Aqui eu só tenho φ, né? Provavelmente aqui eu deveria fazer o seguinte: substituir esse gradiente de φ. Vamos ver se vai valer a pena fazer isso aqui, ó. Se eu chegar aqui nessa expressão do gradiente de φ, substituir pelo campo elétrico, então vou produzir um campo elétrico aqui. E aí isso vai me dar o produto vetorial do campo elétrico com o potencial vetor A, que vou trazer para cá. Vai me dar o termo em dA dt, que eu vou precisar, tá certo, para formar o termo em dA dt, nós vamos precisar para formar o ddt do B, tá certo? O termo em dA dt, tá, isso. E aqui eu vou ter esse terminho que vai ficar sobrando, eu vou estar produzindo aqui isso aqui é um rotacional de A também, tá? E aqui tem um DDT, tá certo? O rotacional de A é B, tá joia? Então eu acho que esse terminho aqui, vamos pensar esse terminho aqui. Vamos fazer o seguinte: então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando gerar uma identidade para os potenciais a partir dessa observação ali, do rotacional de A. Então, vamos tentar fazer isso. Esse termo aqui, vamos escrever aqui para pagar, só para a gente não ficar perdido. Vamos escrever aqui a expressão do B de uma vez, que aí a gente já sabe mais ou menos onde é que a gente vai ter que chegar. A expressão do B está aqui, o BI, tá? É rotacional, é epsilon I, J kappa, DJ, A kappa, que é rotacional do A. E aqui a gente produz um termo, me corrijam aí por favor, parece que é meio do epsilon IJ kappa é A C A J B A kappa C. Então isso aqui são as expressões dos dois campos do sistema, dois campos genéricos. Certo? Então, para a gente gerar aqui, então, uma boa ideia talvez aqui fosse, aqui hoje nós temos esse epsilon e j kappa, dj kappa, a gente está com essa expressão praticamente pronta aqui. Eu vou gerar o B, né? Então, aqui a gente vai poder o B, claro, temos esse termo aqui, gera com A. Vamos fazer o seguinte: vou apagar aqui, vamos trabalhar esse terminho. Então, a rotacional de E, rotacional, de repente a gente podia até fazer uma forma, pensar aqui uma coisinha assim. Qual que é uma forma mais inteligente, mais sucinta da gente fazer isso? Pela nossa. Se eu me lembro bem, basicamente é isso aqui. A menos um fator menos 1. Vamos ligar para isso aqui agora. Isso aqui é o computador da derivada temporal, uma derivada espacial. Isso aqui fica DDT, DDI, DDT, né? DDT do A, e aqui menos o gradiente do φ. Tá certo? E aí, tá. E o campo elétrico, isso aqui é DDT, vamos lembrar que isso aqui é DDT mais Iφ. Isso aqui é gradiente mais IAI. Então, isso aqui dá zero, vai dar DDT do A, aqui, e vai produzir o comutador. Tá legal? Então, tem um sinalzinho, acho, de menos I aí. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar no seguinte: se eu pegar essa identidade, se eu pegar isso aqui, vou pegar DDT, DI, DJ. Vou mostrar por que isso aqui é uma identidade. Então, vocês todo mundo sabe que a identidade de Jacob. DI, DJ, DT.
Deixa eu botar nessa foto, vai ser legal para ver. Então isso aqui produz em D. Então tá, DDT de D. Isso aqui produz um E. Então tá, e esse carinha aqui vai produzir um outro E, certo? E aí eu devo ter uma coisa simétrica. Tá, eu acho que vai ser mais interessante a gente fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer a seguinte observação também. Desculpa aqui, antes de sair isso aqui, eu vou apagar isso aqui um instantinho. Antes de fazer o que eu estava fazendo, vamos voltar à definição dos campos em função dos comutadores das derivadas covariantes. Se vocês observarem, deixa eu pegar de novo para dentro, né? Vou pegar a aula anterior, pegar o resultado da aula anterior. Da aula anterior ainda. Vou botar aqui. Opa, nós tínhamos obtido isso aqui, ó. Isso. Campo elétrico, ó. Nós tínhamos obtido o seguinte. Esse campo E e A, ele sai dessa equação, então. Campo elétrico EI é menos I DDT. Então, quando a gente calculou esse computador aqui, usou a álgebra de Lie, a gente chegou a essa expressão para o EI componente A. A gente fatora isso aqui em termos geradores do grupo e chega a essa expressão. Então, essa expressão aqui, e vamos tirar a expressão B também. E aí, o campo magnético de Young-Mills, ele pode ser escrito como sendo I sobre 2, epsilon I JK DJ dk. Então, isso é o campo de Young-Mills. Dessa expressão, nós trabalhamos na aula anterior, naquele sábado, essa expressão gera exatamente essa expressão. Tá certo? Vou colocar, obrigado. Então, vamos fazer o seguinte, a minha ideia, o óbvio aqui, seria o seguinte, esses operadores aqui são operadores de derivada. A gente sabe que o computador, a operação de comutação, uma álgebra introduzida por uma álgebra, por um comutador, ela satisfaz uma identidade, que é a identidade de Jacob. O que a gente chama de identidade Bianchi ou identidade de Jacob. Identidade de Jacob ou identidade de Bianchi, ela é uma relação de duplos comutadores. Ela mostra o seguinte, que toda álgebra de comutadores satisfaz automaticamente essa relação. É uma propriedade intrínseca dos comutadores. A, B, C, botando na ordem cíclica, mais B, C, A, mais C, A, B, igual a zero. Então, isso é uma identidade. Qualquer que seja o operador A, qualquer que seja o operador B, qualquer que seja o operador C. Então, se a gente aplica essa identidade para as derivadas covariantes, eu vou pegar aqui e colocar o DDT, aqui pegar o operador DI e aqui o operador DJ. Mais DI, DJ, mais DJ, DI. Igual a zero. Então, por isso a gente chama de identidade. As equações de Marx que vão sair vão ser chamadas de identidade de Bianchi, também por causa disso. Então, só lembrar que essa relação aqui comporta um sinal de menos I. Então, o primeiro termo aqui, ó, o comutador de DI com DJ, é só inverter essa relação aqui. Vamos inverter essa relação aqui. Se eu pego essa equação e contraio essa equação ambos os lados com epsilon n, ni, aqui e aqui, eu vou ter epsilon n, ni, igual a I sobre 2, epsilon n, epsilon i, jk. Tá? Delta de nj, delta de nk. Então tá.
TN. Quero tirar isso da TN. Certo? E depois o outro termo vai ficar menos I sobre 2, que é esse termo, quando eu contrair aqui, vai ficar delta de M, J, N, K. Então, o primeiro termo, o J vira M e o K vira M. Depois, menos delta de M, K, M, J. Então, menos DN, DN. Então sai dessa relação aí. Então, tá jóia. Perfeito. Então, a gente pode dizer, e aqui a gente pode, se a gente quiser agora, né, posso isolar. Quero isolar esse carinha aqui. Quero isolar isso aqui. Isso aqui tá, se eu contrair isso com εTN, se eu contrair com εTN kappa, eu vou produzir. Então, eu posso dizer, seria ideal. Talvez a gente pudesse fazer isso, então, contrair aquela equação, vamos fazer isso. Aquela equação lá tem D e DJ, vamos contrair toda aquela equação. A gente pode fazer, então, contrair toda essa equação como? Vamos fazer isso. Se quiser, vamos deixar isso aqui para nós. Guardar isso aqui, a gente pode precisar daqui a pouco. De ambas as formas. Isso aqui. Mas nessa equação aqui, que eu estou achando que é mais interessante, é nós pegarmos essa aqui, equação aqui, e colocarmos, multiplicar toda ela à esquerda por I sobre 2, ou nem precisa multiplicar por isso, multiplicar, é bom, multiplica por I sobre 2, epsilon e jk. Então, se eu contrário toda essa equação à esquerda com um I sobre 2, alguém me chamou? Não? Então, se eu contrair toda essa equação por I sobre 2, epsilon, botar k e j, estou fazendo isso, ó. Epsilon, um índice livre e os dois índices contraídos com as derivadas. Eu vou produzir aqui dentro, esse epsilon aqui é uma constante, obviamente ele entra aqui. Então isso aqui vai me produzir exatamente o comutador de dt com dk, componente k. Certo? Aí vai produzir aqui o dt e isso aqui, pá. Me dá exatamente o mesmo. Lembra que aqui dentro tem uma matriz que está junto com a conexão e aqui também tem uma matriz. Tem uma matriz sigma dentro dele. Isso eu tenho que manter o computador. Muito bem. Então isso aqui está pronto. Aí agora eu vou ter aqui mais I sobre 2 epsilon kappa I J DI. Agora, DJ com DT é menos dt é o computador, é antissimétrico. Então vai ficar isso. Aqui dj, dt é menos dt dj. E dt dj é i vezes o f. Então isso aqui vai me produzir um i. Então, certo? Só para não ter erro de sinal. Né? Eu posso tirar esse menos i aqui e botar um i aqui. Então, dj dt é menos i é j. Então esse termo aqui vai produzir um I, então vai ficar menos 1, fica menos 1,5, e aí o DJ dt fica o EJ. Tá? E aí mesma historinha, quando eu contrair isso aqui com esse termo aqui, aí eu vou produzir mais I sobre 2, tá? Estou contando aqui I sobre 2, comutador de DJ. Agora, quando eu contrair, quando eu tiver dt, di, I é I. Então esse I aqui vem para cá menos 1, meio, e aí aqui é I. Isso igual a 0. Legal. Bom, então a gente está vendo o seguinte. Essa equação tem esse epsilon kappa e j aqui. Aqui esse termo que a gente provavelmente vai poder, esse termo aqui, ó, isso aqui é antissimétrico. Aqui eu tenho, desculpa, eu esqueci de multiplicar esse k e j aqui também, só para dar aqui menos, que eu esqueci, tá? Epsilon, k e j. É comum. Multipliquei tudo por epsilon, k e j. Agora, esse termo aqui, ó, esses índices I e J são somados, são índices saturados. Então, nesse segundo termo aqui, eu posso fazer a troca de I por J. Então, nesse segundo termo aqui, a gente pode trocar
o I por J e o J por I. Então fica J, I, J. Então, esse comutador foi só troca de índice, ficou igual a ele. Mas aqui trocou de sinal, ficou. Agora aqui eu retroco, fica mais em J. Então fica epsilon kappa de J, DI, é J. Um sinal menos, né? Então ficou kappa e J, DI é J. Está estranho, peraí. Tinha errado no sinal, vocês me perdoem, tá? Espera um instantinho só. Deve ter um sinal bem aqui. Esses dois termos deveriam provavelmente se fundir num só. E aí eu tenho. Deveria se fundir num só. Eu acho que eu estou fazendo uma besteirinha aqui, dá licença. Deixa eu retomar esse termo aqui, tá? Perdão aí. Então isso aqui ficou isso aqui. Isso aqui entrou aqui. Não tem nada a ver. Perdão. Olha só. Vamos pegar esse termo aqui e contrair com ele. Então ficou mais I sobre 2. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é global. Esquece aí. Então você fica multiplicando tudo isso. Então dp, eu quero que você canalize I sobre 2, epsilon, kappa e J. E aí DI menos dpdj. Menos dpdj. Até tinha um sinal errado. Então é menos dpdj, né? Ali é dj, dt é menos dpdj, então que é menos I é I. Então aqui fica mais um meio de epsilon, kappa e j, di é j. Vou repetir porque eu errei da primeira vez, para ver se vocês estão me acompanhando aqui no meu erro. Então isso aqui, esse termo aqui fica menos di dt dj. Agora, dt dj é I é j. Então, fica menos I, que vai multiplicar aquele I ficando 1. E aí fica um comutador de DI para J. Tá? E aí agora tem uma coisa para esse termo aqui. Mais I sobre 2, epsilon, kappa, I, J, dj. dt, com DI, é o próprio I. Então aqui vai ficar menos 1. Esse aqui dá o próprio I, é I. Igual a zero. Então tá. Chegamos a essa relação aqui. Aí agora eu vou fazer aquela historinha. Todos esses I e J estão saturados. Então, nesse segundo termo, eu vou trocar I com J e J com I. E aí aqui, eu volto a ficar IJ. E aí aqui fica mais. Então, o segundo termo é igual ao anterior. O terceiro termo é igual ao segundo, igual ao anterior. Né? O meio, kappa e J, DI é J. Então, esse termo aqui desaparece. E aqui esse fator meio desaparece. Então, a gente ganha a seguinte equação. dt de kappa. Vou fazer agora esse cálculo. dt dk igual a menos epsilon kappa I J di é J. Então o que eu fiz, só repetindo aí para vocês, eu me enrolei um pouquinho. O que eu fiz foi pegar a identidade de Bianchi para esses três operadores de derivadas. Usei cegamente aquilo que nós tínhamos feito na aula passada, que é ver os campos elétricos e magnéticos de Yang-Mills como os computadores de derivadas covariantes, segundo essas prescrições nossas, né? A nossa definição de campo elétrico magnético é essa, para poder reproduzir a teoria de Maxwell. E aí a gente ganhou, a partir da identidade de Bianchi, essa relação. Então, um instantinho. Então agora então, vamos fazer tirar esse comutador. Então esse comutador, então lembrar, essa derivada covariante aqui é ddt mais I φ dk. Menos epsilon kappa I J, a derivada covariante é di mais I menos I A I, e aqui o EJ. Vou deixar
deixar o E fechado, o B fechado. Claro, lembrando que é J, a gente sabe o que é. Então, esse termo aqui, o comutador da derivada temporal com uma função, simplesmente, depois de uma função dash, fazendo aquela historinha do comutador, dá simplesmente a derivada temporal da função. Vamos lá, à esquerda fica ddt dpk. Depois esse termo aqui vai produzir um comutador. Então, esse termo aqui, lembre-se que esse termo aqui é I. Quem é o potencial φ? Φ a gente tem que pensar que é IA sigma A e BK é BK de sigma B. Lembrar que esses objetos, eles são esses potenciais. Na forma que eles estão aqui, são potenciais matriciais. Na verdade, é essa expansão. Cada potencial carregando o gerador daquela direção dentro do grupo SUM. Então, tá lá. Esses objetos aqui agora se comportam como meras funções, saem do comutador e FIA BK para B. E aí eu vou ficar com o comutador sigma A ou sigma B. Que aí pela álgebra de Lie SUM é I, F, A, B, C, sigma C. Então, o segundo termo vai ficar I com I dá menos 1, vai ficar menos F, A, B, C, Φ, A, B, K, B, sigma C. Ó. Só para manter aí a uniformidade, vocês observarem, esse B, da maneira que ele está escrito aqui, é aquele campo magnético que ainda tem a forma matricial. Você lembra que o campo magnético, ele escrevia ele assim. BA, sigma A. Esse BA aqui, claro, é B, capa A. Né? Então, quando eu estou escrevendo isso aqui, na verdade, é isso que eu tenho. B, capa A, sigma A. Isso está aqui dentro. Então, tem uma matriz sigma aqui. Então, isso tudo aqui, tem gerador de SUN aqui, tem gerador de SUN aqui. Então, a expressão é homogênea. Que isso aqui seja um número, isso aqui é a matriz. A matriz está embutida aqui. A gente pode até colocar de uma vez já. Isso aqui, ó. B, capa A, sigma A. Lado esquerdo, menos epsilon, capa EJ, DI, comutador com EJ, dá simplesmente a própria derivada do EJ. É isso aqui. E esse termo aqui vai ficar menos com menos vai ficar mais I, epsilon, capa EJ, e aqui vai produzir o comutador AI com EJ. De novo, lembrando, então, que esse carinha aqui é AIA, então esse termo aqui vai ficar I, epsilon, I, J, capa, A, I, A, E, J, B, sigma A. Esse termo aqui é I, F, A, B, C, sigma C. Então, esse último termo aqui, a gente vai poder escrever aqui finalmente. Tá? Isso aqui, então, copiaram aí, os meninos estão copiando. Eu vou apagar esse tempo para colocar essa resposta final. Pode ir? Aqui. Então, vai ficar I com I dá menos 1. Vai ficar epsilon de J capa. FABC. Já foi. J capa. FABC. AIA. Então, ficou essa equação, essa identidade. Para nós, a gente sabe que isso tudo, né, já é uma identidade, circular identicamente zero. Muito bem, agora vamos só rearrumar. Já está claro que aqui é a mesma coisa. Vamos explicitar que isso aqui é um J, A, sigma A. Então agora eu tenho sigma. Vamos fatorar o sigma aí, que esses geradores são todos independentes. Eu posso jogar fora esse sigma desde que eu uniformize. Ó. Aqui eu tenho sigma C. Então simplesmente eu chamo esse A aqui de C. Aqui tem C e aqui esse A eu vou chamar de C.
Então eu consigo fatorar tudo vezes um gerador sigma C. Como esses geradores são todos independentes, quem tem que ser zero é a expressão, que é o coeficiente dos geradores. Então a gente ganha uma equação agora totalmente desmatricializada. Não é mais uma equação matricial, agora é uma equação para componentes, né? Então eu posso esquecer esses sigmas aqui, vamos retomar aqui. Então vamos escrever essa equação da seguinte maneira. DDT, nós já temos os últimos índices, né? Então, jogar para esse lado esquerdo tudo aquilo que tem campo magnético. DDT do G capa C. Esse termo aqui. Depois, aqui tem também o campo magnético. Então vai ficar menos F ABC Φ B, Φ A, B, capa B. O índice livre dessa equação é o índice C. Legal. Depois aqui, ó, a gente está produzindo. Isso aqui é um rotacional de EJC. Rotacional DI do EJC. O rotacional do EJ, componente K. Então isso aqui fica menos rotacional do EC, componente K. Componente K é rotacional. Do EC. Capa I, J. O campo que está sendo tirado rotacional é o campo EC. Então, e aí esse termo aqui, menos aqui vai ficar um produto vetorial. Vai ficar um produto vetorial, ó. Capa está aqui, ó, do A, índice A, pelo E, índice B, ó. IJ, esse capa vem para cá, vai ficar então menos FABC. Menos FABC A vetorial A vetor vetorial B vetor, componente C também, componente K também, tá? A vetor J, IJ. Então, que aí vocês estão vendo exatamente está se cumprindo aquela promessa, ó. Toda vez que aparecer uma derivada temporal, a gente cria uma espécie de uma derivada covariante de rede, onde o termo que está junto com a derivada temporal é o potencial escalar. E aqui, como eu tenho uma equação que é rotacional, vai aparecer no lugar, o termo que acompanha o gradiente é o A. Então fica rotacional, grade, vetor, A, vetor. Para me dar justamente essa equação do fundo, então a gente pode escrever dessa forma: rotacional de E. Aí eu posso trocar agora índice ABC. Como esse índice livre aqui, essa equação, vou chamar todos os Cs de A. Vou escrever aqui, depois a gente vai escrever primeiro, tá? Depois a gente acerta. Então, rotacional de E, C, multiplicando já por menos, mais F, A, B, C, A, vetorial B. Tá, mas chegou lá, tem toda essa equação por dentro. Então ficou rotacional mais F igual a menos dB dt BC. E aí aqui ficou mais F ABC e A. Ficou uma equação totalmente já com forma vetorial, certo? E aí aqui posso botar esse menos em evidência e botar esse menos aqui, certo? Esse capinha aqui vai ficar. Bom, e agora a gente pode fazer só o acerto dos índices.
Como essa equação tem índice livre C, vamos chamar esse índice livre de A. Então, no lugar do C, eu vou colocar A. E no lugar do A, eu vou colocar C. No lugar do A, fica C. Aqui é a mesma coisa. No lugar do C, fica A. No lugar do A, fica C. No lugar do C, fica A. Então fica rotacional de E índice A. Esse ABC, eu posso trazer esse A aqui para frente. Fica ACB. E aí, pô, CB, CB. Então eu só chamar o C de B e o B de C. Aqui é a mesma coisa. Já ficou pronto o rotacional de A. Aqui ficou CD. Eu posso botar o A aqui na frente. A, CD. Então C fica B e o B fica C. Vamos para cá. Então ficou, ó, esse rotacional, essa equação dessa forma aqui, ó. No fundo é isso aqui, ó, o rotacional de E, a forma covariante, é menos ddt de B. Então, essa seria a lei de Faraday-Lenz, seria, vamos dizer assim, a lei de indução, né, eletromagnética na versão de Young-Mills, como o rotacional do campo elétrico de Young-Mills tem fonte na derivada temporal do campo magnético. Se quiserem, pode escrever essa equação, como eu tinha falado com vocês, daquela forma, né? O operador de derivada covariante AC rotacional que é igual a menos d dt AC. Isso é uma questão de conotação. Eu defino essa ação aqui, quer dizer, a ação desse operador em cima do E, né, eu chamo desse operador. Não se lembra que esse DAC aqui tem delta de AC para poder produzir o rotacional de A. Mas essa aqui é uma mera notação, vamos dizer assim, uma mera notação só para reduzir a carga da equação. Mas a equação é isso aqui. Então, é importante que a gente comece a ver que sempre que aparecer o rotacional de um campo, acompanhando o rotacional tem um produto vetorial com A. Sempre que aparecer a derivada temporal do campo B, a derivada temporal ela ela é calibrada pela presença do potencial C. Então, essa é a lei de Faraday. Aí agora está faltando, claro, a lei de Gauss do magnetismo, que é aquela lei da equação de massa de divergência de B igual a zero. Ela tem como identidade de Bianchi as três derivadas. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer é isso aqui. dI de J de kappa de J de kappa I de J kappa I kappa Então, o cara vai lá, vai escrever aqui, vai dar esse DI DJ aqui vai dar alguma coisa com epsilon e B, a DI de B, DI DJ de B. Depois a gente vai ter que acertar todos eles, vou deixar como exercício, vocês podem encaminhar, né, encaminhar o desenvolvimento, né? Para chegar à seguinte forma da lei de Gauss. O magnetismo não haveria. Então,
Então essa equação vai ficar no fundo, ela vai dar isso aqui para nós. Ó. DI vai produzir para nós um comutador de DI com DI igual a zero. E no fundo ela vai dar, para nós vai ser isso aqui. Ó. DI BIA mais F até divergência BA mais F ABC AD vai dar essa lei de Gauss aqui, como eu estou falando com vocês, aonde tem o operador de divergência, quer dizer, onde tem o operador de gradiente, aparece sempre FA, BC, AB. Fica sempre essa equação que no fundo vai ser escrita assim, ó, aquele operador D que a gente criou no início, né? D, A, C, BC igual a zero. Quer dizer, é a divergência covariante que é igual a zero. Mas essa expressão aqui, ela na verdade, ela simplesmente representa essa equação. Então, para cada direção do grupo de Gauss, a divergência de cada campo magnético, ela é dada por esse terminho aqui. Então, aqui, essa equação então, é uma equação totalmente envolvendo A. O φ não aparece aqui, porque B é rotacional de A e AA. Aqui tem 3 A's até nessa equação. Então, essa equação aqui está me dizendo, vocês podem observar, então, que uma teoria de Young-Mills, potencialmente, ela carrega um monopolo magnético. Porque a divergência do campo magnético não é necessária. Quer dizer, o campo magnético agora não tem necessariamente linhas fechadas. Porque eu tenho uma fonte para divergência de B, que é o próprio B, que é o potencial vetoral. Então, essa é a forma que a lei de Gauss do magnetismo assume numa teoria de Young-Mills. No caso da QCD, simplesmente o grupo é o SO3, então vão ser 8 equações desse tipo, uma para cada A, a 1, a 2, a 3, até a 8. No caso de SO2, vai ser uma equação para divergência de P1, divergência de P2 e divergência de P3. Mas essa é a estrutura, então a gente tirou, né, basicamente, as equações de Maxwell na versão de Young-Mills. Então, duas das equações, como no caso da eletrodinâmica, vêm do princípio variacional através de uma densidade de Lagrangian, e duas das equações vêm pela mera definição da derivada covariante. Elas aparecem, então, sob a forma de identidade de Bianchi para as derivadas e, em termos dos campos E e B, elas aparecem como as equações ditas homogêneas ou sem fonte. Então, a gente tirou o conjunto de equações de Young-Mills. Um exercício bem desafiante para vocês seria obter a expressão da energia, né? Vou encaminhar com vocês, né, como eu fiz no caso de Marx, né? Você obter a expressão, o transporte, né, de energia, e o fluxo de energia e o fluxo de momento, né, a equação de conservação de energia e momento do campo de Young-Mills, como a gente tira na eletrodinâmica a expressão da densidade de energia e a densidade de momento, que é o vetor de Poynting, a partir das equações de Maxwell. Então, seria interessante, né, então, colocar o seguinte, averiguar, né, se vocês se lembrarem, né, lá no caso de Young-Mills, no caso de Maxwell, né, a gente tem as equações de Maxwell do vácuo, divergência de E, rotacional de E, e a gente pega as equações e
multiplico. Por exemplo, eu pego aquela equação que é rotacional de E igual a menos dV/dt. Então, nessa equação aqui, a gente faz o produto escalar dela por V. E depois, uma outra equação, que é rotacional de V, igual a 1 sobre C2, no vácuo, falando de vácuo. É dt. Essa equação aqui, a gente vai multiplicar escalarmente por E. Isso? E aí a gente vai ficar com aquela equação que dá para nós ddt, né? De 1 meio de A2, né? Então, 1 meio de A2 sobre 2 A2, né? Mais 1 zero, mais 1 sobre 2, 1 zero, V2, né? E depois me dá a expressão do vetor de point, mais divergência, se não me engano, M zero é vetor P, vetor P igual a zero, né? Então a gente sai dessas equações aqui, iterando essas equações, a gente chega a isso. O que a gente vai gostaria? O que a gente gostaria de ter agora, aqui, seria a expressão da densidade de energia de Young-Mills. Então, o que eu vou caminhar aí com vocês é, basicamente, a mesma coisa. Nós temos a equação aqui, nós vamos ter a equação do rotacional de E, vai aparecer em dV/dt. Então, a ideia seria chegar, né? Chegar à versão de Young-Mills para a energia para o vetor de Point. Vamos dizer assim, não tem nada de inteligente nisso, né? Isso aqui é simplesmente um procedimento, um exercício de cálculo vetorial e um pouquinho de, assim, algumas relações de recorrência, de álgebra, de Hessian, mas não tem nada de interessante. É só pegar uma equação, derivar, multiplicar por B, aí somar com a outra, aí vocês vão ver que vai ter que isolar tudo no ddt de alguma coisa, mais a divergência de E vetor B igual a zero. A gente vai chegar a uma expressão desse tipo aqui. Seria interessante vocês trabalharem, tá? Muito bem, então, isso aí a gente não quase acabando, não vou ficar muito mais tempo hoje. Então, isso aí já fechou para nós, vamos dizer assim, a discussão, que aí eu acabando um pouco isso, semana que vem eu já posso pegar no sábado um pouco a versão dessas teorias de campo no espaço de Minkowski, chegar já às teorias relativistas. Até agora a gente fez tudo, independentemente se é relativístico ou não. Deixamos o tempo e o espaço, a parte temporal e a parte espacial não conectadas. Se a teoria é relativística, simplesmente essas duas coisas estão conectadas. Mas a gente trabalhou em geral. Então depois só vai juntar. Seria interessante agora nós então introduzirmos, né, os acoplamentos com a matéria. Então seria interessante agora a gente chegar às equações de Young-Mills com a presença de matéria. Que é uma coisa também muito rara. Equações de Young-Mills. Sim, né? Então, como nós fizemos, juntar tudo. A gente tinha feito na aula passada, nas aulas anteriores, nós tínhamos feito o acoplamento da matéria com Young-Mills. A gente tinha construído um lagrangiano, uma densidade de lagrangiano, que a gente dizia, essa lagrangiana aqui é invariante de Gauge, né, completamente. Então, vamos colocar o lagrangiano completo, né, que é o lagrangiano completo. Completo. Young-Mills mais matéria, uma meia passadinha, né? O acoplamento, o lagrangiano completo, Young-Mills com matéria, nós tínhamos feito assim, nós vamos pegar cidade, a parte de matéria. O campo psi é um N-plate, né? Tem N campos fermiônicos de duas componentes, termos não relativísticos, cidade, e aí aqui nós tínhamos I ddt, si
mais cidade e sigma estará de si. E aí aqui nós produzimos finalmente a parte de grande mil, mais o meio de F a escalar menos C2 PA escalar PA. Hoje nós trabalhamos aqui. Nós fizemos o princípio variacional. A gente trabalhou aqui, fez o princípio variacional para o φ e para o A e ganhou divergência, de E, rotacional e tudo. Na aula anterior, nós tínhamos feito o princípio variacional do psi. Mas lembra? Então, aqui dentro desse DDT, o que eu tenho? A derivada DDT é DD mais I, φ, A, sigma A. E aqui esse D é gradiente menos I, A, sigma A. Então, se a gente agora faz o princípio variacional do φ, a gente vai gerar, quando a gente tirou as equações de grande e os outros de matéria, sem matéria, a gente tirou divergência de E para pagar isso aqui. Nós tínhamos tirado, se não me engano, algo assim. Temos tarefa muito falhando. Eu acho que essa divergência de E, aqui já não aparece mais, menos F. A, mais F na DT, AB, escalar FC. A gente não vê isso, certo? Mas, né? Então, foi o que saiu daqui. Então, a gente aplicou o princípio variacional para o FIA que está aqui dentro. Aqui não tem FIA, tinha um FIA aqui. Quando não tinha aquela parte, eu não tinha nenhuma contribuição vindo do FIA daqui. Então era igual a zero. Mas agora, quando eu vou fazer o princípio variacional completo para o FI nessa ação, tem todo o setor de FI que nós já trabalhamos, dá aquilo. Agora, tem o setor de FI que vem daqui. Esse termo aqui está produzindo cidade, incluída menos um menos cidade e si. Lembrando que esse cidade é FIA sigma A. Então, quando eu fizer o princípio variacional, eu vou produzir um delta FIA dentro disso tudo. Então, a densidade de carga que vai gerar o campo elétrico de 1.000, densidade de matéria, vai ser automaticamente daqui. Vai dar isso aqui, ó. Cidade sigma A. O que a gente vai botar, vai virar um delta aqui, que eu vou fatorar a cidade sigma A. Então, isso aqui é que está fazendo o papel da densidade de carga da matéria que gera os campos de 1.000. Lembrem que esse aqui são objetos, são N termos. Na verdade, a expressão aqui é a seguinte: ela é se índice espinorial é o psi I, botar chamado I maiúsculo, não me lembro bem, na aula passada. Esse índice aqui vai de 1 até N, tem N campos aqui, tá? Si maiúsculo, dália, aí aqui tem o índice espinorial, ó, aqui, sigma A, IJ, e aqui o psi local. Então, significa que esse índice IJ vão de 1 a N, lembrando da aula anterior, são os índices, né? Eu tenho N campos, N flavors, né, que a gente chamava N flavors de campos. Por exemplo, no caso daqui, CD, eu tenho, o grupo S são 3, então eu tenho 3 famílias de quartos. Eu tenho os quartos nos seus 3 estados de corpo. Quarto U, no estado de corpo
estado quarto U estado por 2, e o quarto U estado por 3. Então, e aqui para cada gerador do grupo, eu faço isso. Então, essa expressão aqui significa isso. Esse espinor tem N componentes espinoriais, então nós chamamos de N por N, e aqui o outro gera 2 componentes. Então, isso aqui é a expressão, é a densidade de capas de ambiente, certo? E aqui, quando eu fizer o princípio variacional do D, a gente gerou aquela equação, que era rotacional de D, blá blá blá, igual a corrente de rotamento, DLT, mas agora vai sair o termo que vai dar a corrente de matéria de Young Mills. Então, isso aqui é a densidade de carga de Young Mills. Vou colocar aqui, então, isso aqui é a densidade da carga, de carga forçada pela matéria regional. E aí agora a gente tirar a corrente. E aí agora vamos pegar a corrente, né? Então agora vamos buscar a corrente da matéria desse ônibus de ânimo. Então, quando a gente trabalhou essa equação aqui, a gente produzia rotacional de D, a gente produzia algo que era isso aqui. Rotacional de DA mais A D AD integral de D, então rotacional. Agora, com a contribuição de Young rotacional de D igual a dV, né? É claro, né? Então, isso aqui era no VAR, livre. Agora tem a presença, então saiu só daqui. Agora o que nós temos aqui é presença do potencial vetor A. Essa equação é o princípio variacional do delta do A. E aqui nós temos D menos I A sigma A. Então, quando a gente fizer a variação em relação ao A, a gente vai estar produzindo sigma, e aqui não está produzindo aqui. Então, pode sair com mais ou menos, vocês confiam no sinal. O sinal aqui é questionado, se vai ser mais ou menos. Tá? Mas vai sair algo, o I vai acabar, vai ficar então densidade sigma. Aí, escalar. Sigma. Então, essa expressão
expressão aqui é a expressão, o que nós vamos ganhar aqui é uma corrente J índice A. A corrente de ano Newton. A corrente de ano Newton agora, como a carga carrega um índice A, a corrente carrega um índice A. E aí, essa corrente, o que significa essa expressão? Em termos concretos, essa expressão aqui significa se alfa, se I alfa, tá? Aí, nós vamos ter aqui sigma, para cada direção 1, 2, 3, nós temos Paulo sigma, alfa, delta. Aí aqui nós temos o gerador, sigma A e J. E aqui nós temos o si, J. Então, essa expressão aqui, calculando essa expressão, fazendo toda a soma em J e toda a soma em alfa delta, eu vou gerar uma corrente vetorial para cada índice A, para cada direção A do grupo B. Então, essa é a expressão da corrente de matéria. No caso de Marx, eu não tenho isso aqui, né? Eu tenho simplesmente sigma, como nós fizemos no caso abeliano, dava simplesmente a corrente vetorial. Agora que eu tenho uma corrente que é vetorial no espaço-tempo, mas que carrega um índice A, que é o índice Lagrangiano. Então, é a densidade, é a corrente de matéria. O que é interessante, fica também para vocês. Então, isso aí é só fazer, é fácil. O que é interessante entender é como é que fica a lei de conservação dessa equação aqui. No caso da eletrodinâmica, nós temos a conservação da corrente, é ddt de ρ mais divergência de J igual a zero. E a equação de conservação da corrente. Nesse caso de Yang-Mills, a equação de conservação da corrente, vocês vão poder calcular, vai ficar. Essa derivada automaticamente vira uma derivada por variância. Então, é ficar alguma coisa assim. ddt de ρA mais F A dc e B dc mais divergência de J mais F A dc A D nós temos que covariantes aparece naturalmente. Se vocês quiserem procurar ver a conservação, o que vocês têm que fazer? Na verdade, quando a gente vai retirar as equações de Marx, a gente deriva em relação ao tempo a equação que é a divergência de E igual a ρ, tira o ddt dessa equação e tira a divergência da Ampère-Marx. E itera essas duas equações, né, para obter a lei de conservação da corrente. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa e vão ver que esses termos naturalmente vão aparecer. Nada disso é colocado à mão. Esse termo aqui e esse termo aqui vem quando nós justamente pegamos a equação da divergência de E e a equação rotacional de B. Então, o que é importante observar é que a própria equação de conservação da corrente, ela é covariantizada. Ela automaticamente, os próprios campos, né, diferentemente da equação de Maxwell, os campos não aparecem aqui. Aqui eu tenho ddt e aqui eu tenho divergência. Aqui eu tenho ρ e J. Não tenho campo E e campo B aqui dentro. Aqui, nesse caso, o campo aparece na própria equação de conservação. Então, a estrutura não linear está muito evidenciada, né? Esse ρ aqui, né? Esse π aqui, essa equação aqui tem uma estrutura não linear, porque eu tenho campo aqui e tem campos aqui. Muito bem, então, é interessante observar que, na verdade, a corrente que é, nós vamos ver a corrente que é conservada. A gente poderia pensar isso aqui, tem dois tipos, né, de lei de conservação. Essa equação aqui, essa equação de conservação não é a equação de conservação estrita. Eu tenho ddt mais divergência igual a alguma coisa. A pergunta é, será que eu posso definir alguma corrente que ela poderia, será que eu posso definir uma corrente, uma carga, sei lá,
Rho tio A e uma corrente J tio A que sejam conservadas no sentido estrito. Ou seja, nós vamos ter uma corrente que vai satisfazer essa condição DDT do Rho tio A mais a divergência do J tio A igual a zero. Então, a gente pode também, a partir dessa densidade aqui, dessa corrente, chegar a essa densidade dessa corrente, quer dizer, chegar a uma corrente para a qual existe essa lei de conservação. Só que essa densidade dessa corrente, quando vocês forem ver, elas vão depender também dos campos de RB. Então, é uma coisa interessante para se pensar também. Na outra eu posso comentar um pouco sobre isso. Eu diria que essa é a estrutura, então, de uma teoria de Arquimedes. Tem muito mais do que isso, tem muito mais coisas a fazer. Agora, por exemplo, vou pegar lá a referência para vocês, que é o estudo de soluções clássicas, estudo de configurações que tem uma topologia trivial, depois o estudo da quebra espontânea de simetria, né? Algumas coisas dessas eu vou falar aqui nas aulas de estudo, para vocês ajustar material para vocês. A referência interessante, se alguém quiser estudar soluções clássicas, né, soluções das teorias de Newton, soluções, eu vou botar aqui estudo, né? De soluções clássicas, né? Das equações de Newton. Então, nós temos soluções interessantes, como são, por exemplo, sólidas. Nós temos monopolos. Temos instantes. Temos mero. Por exemplo, nós temos essas soluções aqui elas são usadas numa referência interessante, que é o Alfredato. Acho que é Reviews of Modern Theory. Vocês localizam fácil, dos anos 80, mas entrando com o nome do autor lá no Q Spire, né, lá no Slack, vocês acham esse artigo aqui, não tem erro, ele diz claramente, Classical Solutions of SU2 and Reviews Theories, é um Reviews of Modern Theory, é anos 80. Não lembro muito bem se é 82, início dos anos 80, vocês podem procurar lá. Esse é um artigo muito interessante. Tá? E dão várias técnicas para resolver, no fundo até é interessante porque definir o problema de contorno, né? Problema de resolver equações diferenciais parciais acopladas não lineares, no fundo é isso. E aí ele discute uma série de encaminhamentos que isso aí pode ter para a física, como por exemplo o estudo dos monopolos na PCB. E ele discute também a questão do confinamento, um pouco a relação entre confinamento e a teoria não americana. Então, eu diria que esse material aí é um material que vocês podem carregar para futuras consultas de vocês. Oi? Os instantons seria o seguinte, seriam configurações que minimizam. A gente sempre fala o seguinte, a gente quando tira as equações de Euler-Lagrange, a gente minimiza a ação, né? E as equações de campo, então as soluções, são aquelas soluções que minimizam a ação. No caso dos instantes, o que a gente faz seria o análogo da energia. Normalmente o que a gente está interessado é a configuração de estado fundamental, a configuração de mínima. A gente está interessado em estudar as configurações de mínima energia de uma teoria, porque as configurações clássicas de mínima energia vão fazer o papel daquilo que é o vácuo da teoria quântica. Eu vou pensar sempre que
a configuração de mínima energia clássica é a configuração estável e aquilo que eu vou quantizar vão ser as flutuações quânticas em torno desse ground state. É assim que a gente faz com o oscilador harmônico e, em geral, com sistemas. A gente tem um ground state, átomo de hidrogênio, pega o átomo de hidrogênio no estado fundamental e depois vai estudar os estados excitados. No caso dos instantons, o que a gente pensa é que nós vamos minimizar o instanton é aquela solução de Yang-Mills, que é uma solução localizada, é uma solução que ela não vai, ela tem uma localização definida no espaço-tempo, ela não vai para o infinito, ou seja, ela tem tudo para descrever uma partícula centrada, uma partícula confinada a uma região no espaço-tempo. É uma configuração finita no espaço, compacta no espaço-tempo, e que minimiza a ação. No caso, essa solução é uma solução estudada no espaço euclidiano, não no espaço-tempo de Minkowski. No espaço-tempo euclidiano, o que é a ação no espaço de Minkowski faz o papel da energia. Então, no fundo, o que a gente está estudando com os instantons são soluções localizadas que minimizam a ação, a energia do sistema, dão um valor mínimo para a energia. Então, se ela é uma coisa localizada, o instanton poderia descrever algum tipo de um estado quântico que é localizado, aquilo que a gente chama de uma quase-partícula, um objeto que é localizado no espaço-tempo, não é uma coisa que se estende para o infinito, então, se é localizado, eu posso dar a uma interpretação de partícula e que dá a mínima energia do sistema. Eu estou perguntando isso porque eu peguei ontem para ver um trabalho de Salim lá, que é ínstant geometrizado. Então tá. Então os instantons são isso. No fundo, você pode... A definição E lá não fala nada. mais correta de instantons é que o instantон, então, é uma solução clássica das teorias, das equações de campo de Yang-Mills, e a característica dessa solução clássica ela dá um valor mínimo para a ação. Quando você escreve a ação, e você escreve que a ação de Yang-Mills é um meio de A2 menos C2P2, quando nós escrevemos essa ação, a gente, eu em princípio tenho várias soluções das equações de campo. Eu tenho soluções que podem ou não me dar uma ação maior ou menor. Posso ter uma solução das equações de campo que dá uma ação. Posso ter uma outra solução da equação de campo que dá uma ação com valor menor ou maior. O instanton é aquela configuração que satisfaz as equações de campo de Yang-Mills e que, chegando na ação, o meio de A2 menos P2 dá o valor mínimo para essa ação. E a ação euclidiana, ainda tem, desculpa, um instantinho só, Marcelo, ainda tem mais um dado. Eu estou no espaço euclidiano, não estou no espaço-tempo de Minkowski. Então o tempo, vamos dizer, é como se a métrica desse espaço fosse dt2 mais dx2 mais dx2 mais dt2. A gente vai para o espaço euclidiano. Certo? Então, você vai para o espaço euclidiano quadridimensional, como se você pegasse o espaço de Minkowski, que é T2, então dt2, esqueceu o dt2. dt2 menos dxi. E aí o que a gente faz é que esse tempo aqui, a gente pega menos i, faz a seguinte associação. A componente x0 e a componente temporal, nós associamos como sendo I vezes uma componente, o tempo eu pergunto, uma componente x4. Então, vai ficar tudo menos, Vai ficar, na verdade, o elemento de vai ficar menos dx4 ao quadrado menos dx. Vamos ver. Então, você vai para o espaço euclidiano, resolve as equações de Yang-Mills nesse espaço euclidiano e mostra que a ação desse espaço euclidiano tem um valor mínimo. Isso é o instante. Tá? Mas é porque eu estava com dúvida, porque assim, pelo que eu estou vendo, muito está relacionado à teoria de Yang-Mills. E lá não tinha nada a ver com Yang-Mills. Talvez pelo fato de que a fonte do campo seja o próprio campo, que é um caso que eu deve ser nesse sentido. Então, quando eu fizer isso, é considerado, Pode ser, sabe o que é, Marcelo? Que é uma coisa que você estudou muito, aí são os instantons gravitacionais. Como a teoria de gravitação da relatividade geral, equação de Einstein, teoria de Einstein, ela é uma teoria de Yang-Mills,
você também é legitimada a procurar soluções de instantons nessa teoria. Então, esses instantons geométricos podem ser esses instantons que são associados às soluções das equações de Einstein. Eu estou trabalhando também na geometria de Weyl, né? Então, o campo escalar é geometrizado. O campo escalar é geometrizado, isso. Então, você está procurando instantons nesse espaço, numa geometria de Weyl. Isso, então tá, isso é isso mesmo. Referência boa. Se você quiser ler uma coisinha assim, simples e boa sobre instantons, não precisa ler o Alfred Arthur, que é muito detalhado, você pode ir nesse livro aqui. Tem instant, você vai na biblioteca, eu acho que tem um livro do Hayarama sobre instant. Indo na biblioteca você vai encontrar livros sobre instant, tem muita coisa sobre instant, mas eu diria que sim, um trabalho bom, despretensioso, mas que você lê tudo e entende o que você precisa. Se você pegar o livro de teoria quântica de campos, eu acho que é Quantum Field Theory, é o livro do Whitsikson Zubek. Não tem, na biblioteca só tem esse livro, é o Whitsikson. Isso é. Lá no final desse, lá no índice remissivo, você vai ver isso. Você tem um capítulo lá atrás em que ele fala de isso. Tem um livro também, se você procurar o livro do Ryder, de Quantum Field Theory, a Modern Primer, Quantum Field Theory, do Ryder. Ele tem um capítulo, que eu acho que é o capítulo 9 ou 10, onde ele só estuda o que eles chamam de configurações topológicas. Configurações topológicas. E aí ele tem um capítulo muito bom também, uma seção muito clara sobre o que são os instant. Ele dá exemplo explícito do que é uma solução de instant como uma teoria de geometria. Tá? Então, os dois lugares você pode ter uma leitura boa, precisa, mas não complicada. Então tá, pessoal. Quem puder sábado vir aí, sábado eu vou estar aqui a partir das 2 horas para a gente trabalhar mais algumas ideias para fechar o curso, tá bom? E essa agenda aqui, se depois